Olá, bom dia. Bem-vindos à primeira edição do Spotlight, o novo formato mensal da EFI Group, que é transmitido no último dia útil de cada mês. Este momento foi pensado aqui para nos permitir analisar com maior detalhe algumas das principais oportunidades de financiamento, que são inclusivamente transmitidas através da nossa newsletter das calls, que é enviada nas últimas quintas-feiras de cada mês, portanto foi enviada ontem. Se ainda não recebe a nossa newsletter, também deixem-me dizer que pode fazê-lo através do link disponível no primeiro comentário. Este link, para além do formulário para subscrição, tem ainda disponível para consulta esta última edição, que foi então enviada ontem, e portanto será mais fácil certamente acompanhar o que vamos aqui analisar hoje através desse link. Dizer que ao longo do mês, além desta newsletter, nós enviamos outras, tantas outras, mais 4 newsletters no total, onde os nossos consultores e especialistas escrevem alguns artigos de opinião sobre temas relevantes, como o ecossistema de inovação, financiamento e ainda temas político-económicos. E, portanto, para nos falar de alguns destes temas que estiveram em destaque ao longo do mês de maio, temos hoje connosco autores desses mesmos artigos e faremos então, conforme mencionava, a análise das principais calls nacionais e europeias no final. Assim, diria que vamos a isso e para isso tenho connosco hoje Fábio Gomes, Marketing Manager da EFI Group, que nos escreveu um artigo que diria eu parte aqui de uma provocação, já que o título é Imprimir dinheiro não é ilegal. Este é no fundo uma reflexão do papel no marketing nas organizações, especialmente em tempos de contenção orçamental e, portanto, numa altura que a comunicação e o marketing é muitas vezes visto como um centro de custos e não um motor de receitas, algo que é citado pelo Fábio neste artigo. O Fábio defende ainda que os profissionais de marketing devem, por isso, ser capazes de traduzir as suas ações em impacto financeiro direto. Além disso, o artigo toca um outro tema sensível, que diz respeito à precariedade e à polivalência forçada destes profissionais dentro das organizações, que são muitas vezes obrigados a fazer um pouco de tudo com poucos recursos e que é, portanto, um reflexo das dificuldades estruturais deste setor. Dito isto, Fábio, o teu artigo parte então daqui desta provocação, imprimir dinheiro não é legal. Perguntava-te o que é que querias realmente provocar com esta frase e como é que isto se relaciona com os departamentos de marketing dentro das organizações. Olá, Bárbara. Olha, o que eu queria realmente provocar com este artigo, que entretanto foi publicado na revista Marketeer, é Uhum, que na prática isto tem que ser um choque de realidade. Isto porque continuamos a falar de criatividade, visão, liderança. São tudo características importantes, como é claro, mas para mim a mais importante continua a ser a analítica para um diretor de marketing. uhum, Porque na prática estamos a esquecer-nos do mais básico, ou seja, provar que o marketing realmente gera receita. E a realidade é que em muitas empresas o marketing ainda é visto como um centro de custos. Isso acontece porque, na prática, não conseguimos demonstrar com números, nem com as nossas ações, que de forma é que as nossas ações realmente impactam o negócio e toda a estratégia que nós temos para esta área. E isso não acontece apenas só pelas nossas ideias serem mais brilhantes, mas também porque realmente precisamos de colocar números em todas as iniciativas que fazemos. Além disso, esta frase que tu mencionas, isto está relacionado com o verdadeiro papel do marketing, ou seja, deixar de ser apenas uma área de suporte ou de comunicação e passar a ter uma função realmente estratégica que está orientada para os resultados, com a capacidade de influenciar também o crescimento da empresa. Tendo em consideração isto, o marketeer de hoje em dia, ou seja, o marketeer do futuro, já não é só um criativo, é alguém que entende o negócio, que domina os dados e que sabe traduzi-lo em decisões estratégicas. muito bem. Voltava ao ponto em que tu dizias que realmente muitos dos profissionais de marketing ainda não são capazes, dentro das organizações, de demonstrar o retorno do seu trabalho, o retorno financeiro. Que ferramentas ou abordagens é que tu recomendarias para que essa realidade possa ser alterada? Olha, por incrível que pareça, antes de falarmos em ferramentas, o primeiro passo não é tecnológico, é mental, ou seja,
Temos que realmente mudar o mindset dos profissionais de marketing, do eu estou aqui para comunicar, para eu estou aqui para gerar negócio. Este é o mindset correto e é aquele que todos devemos ter. Mas é claro, depois disso existem ferramentas e abordagens concretas, ou seja, uma das primeiras funções é mapear o funil completo de vendas, desde a origem da lead até à sua conversão. E aqui ferramentas como o Dynamics ou o Salesforce são muito importantes, são as principais duas nesta área, mas depois há aqui uma questão muito importante que são as plataformas de middleware ou de automação. E aqui estamos a falar do Zapier, do Power Automate ou até do Make, que são essenciais para na prática todas as leads serem registadas de forma automática nos CRMs que falava há pouco. Além disso, é muito importante os marketeers criarem dashboards simples mas eficazes, ou seja, com métricas claras, como o custo por lead, o custo de aquisição de cliente e até o retorno sobre investimento em anúncios, que era uma das métricas que eu falava neste artigo. E, com esse propósito em vista, uma das ferramentas mais importantes é o Power BI. Mas, de qualquer forma, também é possível fazer isto com Excel, por isso não é apenas necessário ter as melhores ferramentas para conseguirmos fazer um marketing orientado para os resultados. Outra das características muito, muito importantes, que, sobretudo na área B2B, é a aproximação à equipa comercial. Ou seja, muitos profissionais de marketing continuam a trabalhar isolados e quando se entende o ciclo completo comercial, é muito mais fácil falar a linguagem do negócio ou da administração. Okay? Por último, acho que é importante trabalhar em ciclos curtos, utilizar testes AB ou até testes AZ, como se fala hoje em dia, e nunca lançar uma ação sem saber como é que vamos medir o seu sucesso. Ou seja, se souberes dizer de forma simples quanto dinheiro entrou por cada euro investido em marketing, já estás a fazer a diferença. E dessa forma a tua impressora está a funcionar. Sim, senhor. Obrigada, Fábio, pela tua partilha. Acho que fica aqui claro qual é que pode ser realmente o poder de uma equipa de marketing dentro de uma organização, mas de qualquer das formas, esta conversa não evita a leitura do teu artigo, conforme mencionaste bem, publicado entretanto na Marketeer. Obrigada mais uma vez. Passávamos então agora a um segundo tema, também ele bastante importante e que tem inclusivamente tido algum palco mediático, a questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres. A Lourdes Guerra, nossa Sustainability Consultant, escreveu um artigo este mês para a nossa newsletter intitulado O Preço da Desigualdade, o Impacto da Disparidade Salarial. Este artigo da Lourdes, que mais uma vez reforço, a conversa que teremos hoje agora não de todo evita a leitura do artigo completo, até porque é uma reflexão bastante profunda e pessoal da Lourdes sobre a invisibilidade do trabalho feminino, inspirada na memória da sua avó, uma mulher que, diria eu, como tantas outras da sua geração, contribuiu incansavelmente para a sustentabilidade financeira do lar, não é, da família, sem nunca ver esse esforço reconhecido, pelo menos financeiramente, remuneratoriamente. A autora, fala ainda da memória desta memória íntima, relacionada com a realidade atual, em que homens e mulheres em Portugal, ainda existe aqui um fosso. As mulheres ganham em média, menos 12,5% do que os homens, o que, de acordo com os dados, citados pela Lourdes no artigo, equivale a trabalhar cerca de 45 dias por ano sem, remuneração. E este artigo insere também aqui um pouquinho no contexto europeu. O Global Gender Gap Report de 2025 do Fórum Económico Mundial estima que serão necessários 134 anos para alcançar a paridade de género global, com mulheres ainda a ganharem aliás, apenas, não menos, apenas 77 cêntimos por cada euro pago aos homens. Lourdes, este é um tema realmente importante e olhando para todos estes dados que eu citei e tantos outros que tu apresentas no teu artigo e também tendo em conta o contexto europeu, como é que Portugal se posiciona em termos de disparidade face a outros países da União Europeia e estamos a evoluir ou a regredir? Se bem que acho que estes números demonstram já aqui um pouco a potencial a tua possível resposta. Obrigada, Bárbara. Bem, eu diria assim rapidamente, estamos a evoluir, felizmente.
Como referiste bem, em Portugal as mulheres ainda ganham menos de 12,5% do que os homens, sendo que nós estamos muito próximos daquilo que é a média europeia atual, situada em 12%. Portanto, se nós olharmos nos dados históricos em 2023, desculpem. Desculpem, estava aqui a tentar evitar um ataque de tosse. Não tem problema. Nós estamos aqui a falar de dados de 2023 e, portanto, a disparidade ainda é salarial entre mulheres e homens ainda é evidente. Se nós recuarmos há alguns anos a esta parte, era mais elevada até no seio europeu, remontando a 2003, estávamos a falar de 16%. Portanto, 4 pontos percentuais. Se nós olharmos para Portugal, temos feito aqui um caminho interessante, com algumas oscilações, claro, e estamos neste momento com um valor mais baixo desde sempre, pelo menos desde 2010, quando o fosso salarial era de 17,9%, em desfavor das mulheres, claro. Portanto, estamos a evoluir nestas matérias, melhor do que alguns países europeus, mas claro que ainda existe algum caminho, algo longo para percorrer. Uhum. Ok. Portanto, existem aqui inúmeros fatores e não podemos abordá-los a todos, mas o que é que achas que pode estar a falhar realmente e o que é que pode ser melhorado em 2 âmbitos, tanto em termos daquilo que são as políticas públicas e depois aquilo que são as próprias práticas empresariais, e se calhar com responsabilidades diferentes, não é? Partilhada, sim, há aqui uma responsabilidade partilhada, sem dúvida. Olha, eu creio que importa referir que as causas para as disparidades salariais entre mulheres e homens, elas são muito variadas, elas são complexas, estão muitas vezes interligadas e, portanto, não há aqui digamos, algo demasiado evidente para que nós consigamos, nem uma fórmula mágica para que consigamos dar volta ao tema. Mas falamos de coisas a título de exemplo, como eu abordo também no artigo que escrevi, sobre representação de mulheres em setores com salários mais baixos, por exemplo, ou mesmo da distribuição desigual do trabalho remunerado e não remunerado, esta carga, não é, diária, que as mulheres acabam por suportar. Claramente, dos grandes drivers ou das grandes soluções seria trazer maior transparência salarial, tanto para entidades públicas como privadas, e, portanto, aqui a obrigação de divulgar informações sobre remunerações por género e função poderia ser aqui uma boa ferramenta, uma boa prática para que, de alguma forma, esta medida ajudaria a revelar diferenças salariais injustificadas entre géneros para trabalho igual, porque idealmente claro que nós queremos a remuneração igual para trabalho igual, independentemente do género. Adicionalmente, eu acho que importa relevar também o reforço, ou a necessidade do reforço de mecanismos de monitorização e acompanhamento das organizações, porque muitas vezes algumas organizações não fazem mais ou porque não sabem, e aqui a capacitação tem um papel muito importante, ou porque realmente os mecanismos de monitorização não as estão a alertar para estes níveis de incumprimento. E por último, eu gostava aqui de destacar que a nível empresarial, algo mais cirúrgico, portanto a avaliação de desempenho, mecanismos claros, transparentes, objetivos, de progressão na carreira, com critérios objetivos e transparentes, lá está, parece que me estou a repetir, mas são pontos muito transversais e que importa aqui ressalvar, e também um bocadinho aqui fazendo a ponte para outros temas nos domínios da sustentabilidade. A cultura organizacional é muito importante. Uma cultura organizacional que trabalhe efetivamente estes temas, traduz aqui medidas ou traduz-se em medidas para promover a efetiva mudança. E mesmo para terminar, eu acho que importa sempre aqui ressalvar a importância da coordenação entre políticas públicas e práticas empresariais, não é? Porque elas devem andar, sem dúvida, de mãos dadas, porque esta parceria é um elemento-chave para reduzir a disparidade de género enquanto desafio partilhado de todos nós. Muito bem. Acho que, conforme dizias, e também não tentando aqui pintar realmente um cenário todo ele negativo, estamos a progredir e mesmo diria que em Portugal
tanto no que diz respeito às políticas públicas, a esses sistemas de monitorização e de suporte e formação, como dentro daquilo que são as práticas empresariais, já estamos a começar a implementar alguns desses mecanismos e das próprias culturas organizacionais. Obrigada, Lourdes, pela tua Obrigada. intervenção. Mais uma vez, reforço, acho que vale a pena ainda assim ler o artigo, porque há ali realmente uma partilha muito profunda, e acho que está um excelente artigo. Mas vamos avançar para o próximo tema. O próximo artigo foi escrito pelo Guilherme Basílio e diz respeito aqui a uma oportunidade muito concreta do Portugal 2030, o aviso do ID empresarial, o IDI empresarial, assim é que é. Esta oportunidade de financiamento para as empresas, é destinada a empresas que pretendem investir em projetos de investigação industrial e desenvolvimento experimental, com um foco muito específico na proximidade ao mercado. Este aviso apresenta uma dotação global de 149 milhões de euros e surge no momento em que Portugal enfrenta aqui o desafio de aumentar também a sua intensidade tecnológica e num contexto europeu de grande transição digital e ecológica. Antes de passar a palavra ao Guilherme, eu gostava só de destacar, embora este dado não seja relativo a este ano, é de 2024, mas o European Innovation Scoreboard coloca Portugal como inovador moderado, e, portanto, acho que isto é bastante claro e sinónimo de que é urgente aproveitar este tipo de instrumentos financeiros. Dito isto, Guilherme, este aviso parece realmente mais exigente do que outros de programas quadro anteriores, como, por exemplo, avisos de inovação produtiva ou do ID empresarial. Que mudanças estruturais é que destacarias e como é que estas impactam a forma como as empresas podem e devem preparar as suas candidaturas? Sim, olá, antes de mais. Sim, este aviso introduz aqui várias mudanças estruturais e que têm impacto direto naquilo que é a forma como as empresas devem pensar, montar Uhum, e justificar os seus projetos. Eu diria que, em primeiro lugar, destacaria o reposicionamento estratégico, ou seja, há agora uma maior ênfase naquilo que é a relevância tecnológica e económica do projeto. Ou seja, ok. já não se valoriza tanto aquilo que é a ideia enquanto fim, mas sim como meio para gerar soluções que sejam aplicáveis no mercado e que tenham impacto mensurável. Uhum, Isto exige que as empresas apresentem propostas com um caminho claro entre a aplicação da ID e aquilo que é posteriormente a exploração comercial. Depois, há também uma reformulação no nível de critérios de avaliação, ou seja, quando da candidatura esteja a ser analisada, existe um mérito do projeto, que já não depende tanto daquilo que é a qualidade técnica e científica do próprio projeto, mas sim um equilíbrio entre o mérito intrínseco desta qualidade técnica e científica com a capacidade de execução e o impacto esperado. uhum, Depois, outro ponto que considero também relevante é o reforço da lógica de complementaridade entre os copromotores que fazem parte de cada candidatura. Ou seja, deve existir que é demonstrado o porquê das entidades específicas estarem juntas neste fim. Ou seja, que competências únicas é que cada uma delas aporta em benefício deste projeto. Ou seja, as empresas devem garantir que os consórcios são realizados para construir alianças que sejam estratégicas e com um propósito claro de reforço daquilo que é a viabilidade e a credibilidade do próprio projeto. Por fim, sublinharia uma maior exigência daquilo que é a capacidade financeira e operacional dos promotores. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não basta ter uma vontade e uma boa ideia, um bom projeto, é necessário provar que existe, por parte dos promotores, dos diversos promotores, uma capacidade de investimento, que existem recursos humanos alocados e um plano de trabalhos coerente com aquilo que é o calendário e os meios disponíveis.
Portanto, diria que fundamentalmente são estes os pontos São esses de os eixos. relevância. Muito bem, tu falaste agora, mencionaste a questão dos consórcios e dos promotores, e no artigo falas também da importância da colaboração e da intensidade tecnológica. Que tipo de consórcios, ou neste caso, que setores é que estão melhor posicionados para tirar partido deste aviso? Sim, no contexto deste aviso em concreto, o conceito de colaboração deixou de ser aqui apenas um requisito formal, digamos assim. Passa a ser também um critério de diferenciação. Ou seja, os consórcios que estão melhor posicionados são aqueles que, diria eu, conseguem montar, por um lado, equipas multidisciplinares, onde a articulação entre as empresas e as entidades do sistema científico não é apenas simbólica, mas sim estratégica e também operacional. Eu diria que, tipicamente, os consórcios devem incluir, por um lado, pequenas e médias empresas tecnológicas com um produto ou um processo em desenvolvimento que necessitem de aprofundar a sua componente de ID para escalar a sua solução. Por outro lado, também podem aqui incluir os consórcios, grandes empresas com capacidade de absorver resultados e colocá-los rapidamente no mercado, servindo assim como uma plataforma de validação. E depois, por outro lado, centros de interface tecnológica ou as próprias universidades que tenham aqui competências científicas e laboratoriais que assegurem a componente técnica e o rigor metodológico. E também, eventualmente, outros copromotores que auxiliem no processo de disseminação e na ligação com o próprio ecossistema. Em termos setoriais, eu diria que existem 3 grandes áreas com potencial reforçado. Por um lado, a parte da digitalização e da indústria 4.0. Por outro lado, a sustentabilidade e a transição energética. E também a parte da saúde e da biotecnologia. Eu referi aqui estes setores, mas eu diria que os setores têm que ter, tipicamente, três condições-chave para apresentar e para captar aqui um financiamento com sucesso. Ou seja, tem que ter um problema claro por resolver. Okay. Por outro lado, um mercado receptivo e com potencial de crescimento. E também um ecossistema de inovação capaz de colaborar com agilidade. Portanto, eu diria que os consórcios que conseguirem alinhar um desafio real, uma solução tecnológica credível e uma parceria sólida, estarão numa posição privilegiada para captar o financiamento com sucesso. Sim, senhor. Ou seja, não tem só que ver com os setores, também tem aqui a ver com todo o ecossistema que tem que ser montado dentro do próprio consórcio. Obrigada, Guilherme. Acho que nada disto invalida a leitura, lá está, novamente, do artigo, até porque o Guilherme menciona lá algumas das majorações previstas, as questões de colaboração e as localizações, não é, de algumas das regiões específicas deste aviso. Obrigada mais uma vez. Passávamos então agora ao momento que eu mencionei logo no início deste webcast, a análise da nossa newsletter mensal de calls nacionais e europeias. Relembro, se ainda não subscrevem, podem fazê-lo através do primeiro link no comentário e caso não a tenha recebido, ela foi enviada ontem, caso não a tenha recebido porque não é subscritor da nossa newsletter ainda, pode na mesma, através desse link, consultar esta edição que nós vamos hoje aqui abordar. Para isso, temos o Tiago Jardim e a Sofia Oliveira. Obrigada aos dois pela vossa participação. Eu vou aqui passando a nossa newsletter, que tem aqui um sistema de semáforos e que é bastante simples, intuitiva e com links úteis diretamente para os avisos. Tiago, começava aqui pelas oportunidades nacionais
E olhando aqui para o panorama nacional, pergunto-te que avisos é que gostarias de destacar como mais estratégicos para as empresas portuguesas neste momento? Porque, como dizia, esta newsletter com o sistema de semáforos tem aqui avisos que estão prestes a encerrar, avisos muitas vezes que estão ainda com abertura prevista, mas que não estão com fase de candidatura a decorrer. Portanto, neste momento, quais é que tu gostarias de destacar para quem nos ouve? É isso mesmo. Antes de mais, olá Bárbara, Sofia. O objetivo aqui é precisamente falarmos não numa ótica de quais são os avisos que estão abertos, mas sim de facto os principais que neste momento é de mais digno, digamos assim, de estarmos a conversar, não invalidando que possa haver sempre outros mais adequados à realidade de cada empresa ou entidade pública, por exemplo. Aquilo que aqui nos comprometemos é de facto a falar e sabendo que os sistemas de incentivos, pelo menos da ótica nacional, porque de facto aqui da ótica europeia a Sofia falará, mas na ótica nacional eu destaco que não é só aquilo que nós ouvimos falar de Portugal 2030, por exemplo, temos outras fontes de financiamento, como por exemplo o Turismo de Portugal ou até mesmo o Plano de Recuperação e Resiliência. Portanto, aquilo que podem encontrar na nossa newsletter é de facto os diferentes sistemas de incentivos que podem encontrar numa ótica financeira. Dito isto, e sabendo da data e altura do ano em que estamos, na verdade eu aqui destacaria 3 grandes linhas, digamos assim, de sistemas de incentivos. Uma claramente virada à sustentabilidade, e aqui não entrando em grande detalhe, mas podem encontrar, por exemplo, associado ao Turismo de Portugal, a linha de turismo mais sustentável, e que aqui de facto estamos a falar do apoio a investimentos na área da sustentabilidade ambiental, seja na gestão da água, a gestão de resíduos ou a própria biodiversidade. Também estamos a falar, por exemplo, e aqui já dentro do Portugal 2030, aquilo que é o sistema de incentivos à transição climática e energética, que pese embora o aviso esteja mesmo para abrir, já é possível um registro de auxílio, em que aqui, na verdade, é a empresa, se já tiver pré-identificado os investimentos que vão de encontro a esta introdução de equipamentos, processos, tecnologias de baixo carbono e, eventualmente, a incorporação complementar de fontes de energia renovável. Portanto, aqui o grande objetivo é reduzir os consumos de energia e as emissões de gases de estufa. As empresas já podem perfeitamente usufruir deste registro de pedido de auxílio ou, em boa verdade, preparar a candidatura para, assim que este aviso abra, que está mesmo para abrir, segundo o plano oficial de avisos. Portanto, esta é uma medida que está disponível para as empresas. Desculpa, ou seja, aquilo que nós estamos a ver agora, logo o primeiro aviso, estavas a mencionar este conhecido como o RPA, que é o Registro de Pedido de Auxílio, ele está marcado aqui a verde, mas lá está, é esta fase de Registro de Pedido de Auxílio, ainda não estão abertas as candidaturas, é isso, não é? Exatamente, sim. Nós já temos uma série de informações, até a própria legislação já está publicada. No entanto, a seguir à legislação vem sempre um aviso formal de abertura de candidaturas, porque isto é um concurso, e o concurso, em particular para este sistema de incentivos, ainda não abriu. Portanto, de facto, aquilo que nós temos previsto é que seja agora no final do mês de maio. Portanto, de acordo com o plano de avisos do Portugal 2030, não é? Exatamente, isso mesmo. Boa, força. Relativamente depois à sustentabilidade, e aqui porque a sustentabilidade, na verdade, vamos a 3 organismos diferentes, o turismo mais sustentável com o Turismo de Portugal, a transição climática e energética com o Portugal 2030, temos também aquilo que é o apoio ao desenvolvimento de uma indústria ecológica. E aqui estamos a falar do Plano de Recuperação e Resiliência, em que aqui o grande objetivo passa por, na verdade, seja através da produção de equipamentos, produção de componentes destes equipamentos, ou a exploração de matérias-primas para a produção destes mesmos, estamos a falar do quê? Da indústria associada à produção de tecnologia para, por exemplo, a questão dos painéis fotovoltaicos, a questão de outras tecnologias, como por exemplo as eólicas, ou seja, estamos a falar de energia ou de equipamentos e de matérias-primas necessárias para a produção desta energia, portanto, transição climática. Esta indústria ecológica é muito focada em, precisamente, produtores de matéria-prima, equipamentos ou componentes dos mesmos. Sendo que, eu há pouco não frisei, mas a linha de turismo mais sustentável, na verdade, está aberta em contínuo. A transição climática e energética, ao que tudo indica, o aviso em particular irá abrir agora no final de maio, sendo que o registro de pedido de auxílio já está aberto desde janeiro. E o apoio ao desenvolvimento de uma indústria ecológica, em que aqui o aviso já está formalmente aberto, está aberto até ao final do mês de junho. Portanto, estamos a falar apenas de um mês em que este aviso vai estar aberto, mais um mês restante. Portanto, acaba por ser outro sistema de incentivos que têm disponível dentro daquilo que é a temática da sustentabilidade. Pegando nas palavras do Guilherme há pouco, como o Guilherme estava a falar e bem, daquilo que é o IDI empresarial,
A verdade é que dentro do universo da investigação e desenvolvimento, eu aqui destacaria, de uma forma muito simples, 3 grandes sistemas de incentivos atualmente. Claramente, este que o Guilherme referiu há pouco, muito na ótica de consórcios, precisamente este sistema de incentivos que está aberto até ao final de outubro deste ano, portanto é aquele dos 3 de investigação e desenvolvimento que vou referir, é aquele que termina mais cedo, mas também é aquele de maiores dimensões e naturalmente maior complexidade. E aqui estamos a falar muito do caráter de investigação e desenvolvimento junto com parte produtiva. Especificamente só sobre ID. Nós aqui temos, por exemplo, operações individuais ou em copromoção, em que aqui o aviso vai até ao final do ano, sensivelmente, em que aqui o grande objetivo passa por desenvolver ou criar novos produtos, processos ou serviços, mas naturalmente não estando a falar num estado de maturidade científica muito avançada, ou seja, não precisa de estar perto daquilo que é a produção. Para isso, encaixa-se mais, por exemplo, o IDI. E depois, mesmo até para aquelas empresas que até já tenham desenvolvido as suas soluções, é possível proteger em termos de propriedade intelectual e industrial, e este aviso também está aberto já desde março e estará aberto até ao final do ano também, à semelhança do ID empresarial. Portanto, ao nível da ID, diga-se passagem, uma das temáticas prementes daquilo que é o Portugal 2030, onde se inserem qualquer um destes 3, a verdade é que vários são os avisos que vão abrir, vários são aqueles que estão abertos, com um período, por vezes, mais limitado, mas que, de facto, com um período temporal bastante interessante. No final, deixo só aqui a provocaçãozinha básica, porque, de facto, de caráter produtivo, e muitos já verão que ser inovação produtiva, a verdade é que a inovação produtiva atualmente ainda não está aberto. Aquilo que está aberto apenas é o regime contratual de investimento, portanto, para projetos em que, aqui estamos a falar de valores mínimos de investimento muito elevados, mas também, segundo o plano anual de avisos, aqui em boa verdade será a qualquer momento que o mesmo será publicado. Sendo a inovação produtiva um sistema de incentivos tão atrativo, seja pelas despesas ou pela taxa de financiamento, a verdade é que achei que fazia sentido também dar aqui a nota que, embora não esteja já aberto, irá abrir a qualquer momento e seguramente na próxima newsletter É estaremos a isso. falar sobre ele. É isso mesmo, ou seja, vamos estando sempre atentos e conforme dizias, Tiago, e bem, as oportunidades nacionais não se esgotam no Portugal 2030 e, portanto, a nossa newsletter contempla muitas outras oportunidades, desde a linha de apoio ao turismo, a oportunidades também do PRR e, portanto, acho que faz aqui um resumo muito concreto destas várias linhas e que por vezes podem ficar dispersas nos diferentes organismos. Obrigada pela tua intervenção, Tiago. Eu passava então a palavra à Sofia, lançando exatamente o mesmo desafio, Sofia, que é, tendo em conta o panorama atual das inúmeras calls europeias que estão abertas, quais é que, à data de hoje, tu gostarias de destacar para as organizações que nos estão a ouvir? Olá Bárbara, olá Tiago, boa tarde. Então, aqui voltando ao que o Tiago disse no início, portanto, reiterar o que ele disse, portanto, aqui a questão de termos várias coisas abertas, de haver também algumas coisas que ainda vão abrir e por esse motivo também as irmos destacar. Como tu também disseste bem, Bárbara, do lado das convocatórias europeias, efetivamente tenho que deixar a nota que maio foi um mês muito recheado para os projetos europeus, portanto a Comissão Europeia anunciou o plano de trabalhos para este ano, para 2025, e com esse anúncio veio a abertura de inúmeras convocatórias em várias áreas e domínios científicos. Portanto, neste momento há todo um mundo por explorar nos projetos europeus, que têm um prazo limite de submissão entre setembro e outubro de 2025, maioritariamente. Portanto, é uma questão também estarem atentos à newsletter, a esta e às próximas, para fazerem esse tracking relativamente à área ou ao domínio científico em que sintam que têm mais familiaridade com. Portanto, do nosso lado, FI Group, e do nosso lado, equipa de projetos europeus, então tem sido uma constante o reforço num dos programas mais competitivos do Horizonte Europa, portanto, o EIC, o European Innovation Council. Queremos destacar, uma vez mais, para que não percam a oportunidade de impulsionar as vossas ideias disruptivas, nomeadamente no caráter da Deep Tech, e levá-las para o próximo passo. Dentro do EIC, neste momento, temos três modalidades abertas, por assim dizer. O Pathfinder, apenas a modalidade Challenges, porque a modalidade Open fechou na semana passada, no dia 21 de maio, desculpem. E, portanto, nesta modalidade dos Challenges, dos desafios, é incentivada a submissão de projetos e de ideias em estadios mais precoces de desenvolvimento, nomeadamente no TRL entre 1 a 4,
em áreas temáticas que estão definidas pelo próprio instrumento, e temos um orçamento de cerca de 120 milhões de euros, sendo que esta modalidade está aberta até dia 29 de outubro. Portanto, parece muito tempo, mas na verdade, para o tipo de candidatura que é, e tendo em conta a procura deste tipo de instrumento financeiro, torna-se cada vez mais urgente acelerarem o processo de candidatura e fazerem candidaturas cada vez mais coesas e completas. O mesmo para o Transition. Neste caso, startups, PMEs e organizações que queiram validar a sua tecnologia, ou seja, entre TRL 3 a 4 até um TRL 5 ou 6, podem submeter as suas propostas até dia 17 de setembro. Aqui, neste caso, há então uma dotação orçamental de 98 milhões de euros. Portanto, aqui não há uma área temática específica, portanto, uma modalidade, por assim dizer, open, e portanto, todas as ideias disruptivas capazes de criar um novo mercado são bem-vindas, principalmente, e óbvio, cumprindo estes caráteres de elegibilidade. Por fim, o tão aclamado e tão conhecido, e ao mesmo tempo tão temido, AC Accelerator, que oferece também a PMEs, startups e a small mid-caps a possibilidade de desenvolverem e acelerarem as suas inovações, ou seja, têm de ter um TRL nível 5 completo, portanto aqui diria de um TRL 6 até um TRL 8, sendo que também no Accelerator temos a modalidade Open, ou seja, aberta a qualquer área, ou então os challenges em áreas específicas, e portanto para a modalidade Open temos um orçamento de 384 milhões de euros, e para a modalidade dos desafios, dos challenges, temos cerca de 250 milhões de euros, sendo a próxima data limite o dia 1 de outubro de 2025. Portanto, dada a extrema competitividade, quero aqui voltar a este ponto, a procura deste tipo de instrumentos tem sido cada vez maior, e portanto é mesmo importante a preparação de uma candidatura que seja mesmo sólida e coesa, e voltar aqui a salientar novamente a necessidade de começar o mais cedo possível este tipo de processo. Agora aqui também voltando àquilo com que a Bárbara introduziu o Guilherme, não é? A questão de Portugal ter sido considerado um inovador moderado. Portanto, uma das novidades patentes nesta newsletter, e também bastante interessante para Portugal no âmbito dessa classificação como inovador moderado, é que abre no próximo mês, e daí estar a ser salientado agora, o AC Pre-Accelerator Widening, ou seja, este instrumento é uma nova iniciativa programada para 2025, no âmbito do programa de trabalhos de Widening Participation and Strengthening the European Research Area, e tem como objetivo apoiar startups de Deep Tech em estadios iniciais também, especialmente naqueles países considerados menos avançados no panorama de inovação da UE, da União Europeia. E aqui, como podem perceber, não é? Portugal acaba por pertencer a esta lista. Exatamente, e daí a urgência e este tipo de instrumentos ser bastante importante para que possamos acelerar o nosso desenvolvimento e a nossa inovação, para podermos estar aqui num patamar competitivo ao nível da Europa. Portanto, espera-se que estes projetos contem com subvenções entre 300 mil a 500 mil euros, que são cofinanciados até 70% dos custos do projeto. Portanto, o objetivo é mesmo ajudar startups e PMEs a desenvolverem a sua tecnologia, a prepararem-se para o mercado e para atrair investidores. Portanto, este programa tem uma dotação de 40 milhões de euros, as candidaturas abrem no próximo mês de junho e tem uma data de submissão de 18 de novembro de 2025. Mais uma vez, importante começar a preparar estas candidaturas com alguma antecedência, para que possam ter uma candidatura coesa e sólida num daqueles que é um dos instrumentos mais competitivos do panorama europeu, a nível das convocatórias europeias, claro. Certo. Ou seja, não só o programa é competitivo, como as candidaturas também têm que o ser para haver aqui um potencial enquadramento. Claro. Obrigada, Sofia. Dizias e bem que o programa do Horizonte Europa para este ano foi libertado, e portanto houve aqui uma avalanche de oportunidades. Acho que o panorama nacional também está bastante idêntico, o que significa que, embora estejamos aqui no final do mês de maio e a entrar se calhar num período de férias, nada disto acalmou, e portanto acho que para quem está à frente das organizações e das empresas deve manter o olhar atento sobre estas oportunidades e trabalhar, conforme diziam os dois, de forma atempada em eventuais candidaturas. Mais uma vez, obrigada, Tiago, Sofia, aliás, a todos os que hoje participaram nesta primeira edição do Spotlight. Mais uma vez, este será um formato
mensal, onde nós vamos abordar alguns dos temas e dos principais artigos que foram escritos nas nossas newsletters. Quanto a esta newsletter da Scholes, e pois embora sei que me estou a repetir, mas não deixem de fazer a subscrição no primeiro link, ou então, também através desse mesmo link, consultar esta última edição para darem uma vista de olhos. Por hoje é tudo, muito obrigada, e caso tenha surgido algum comentário, responderemos com a maior brevidade possível. A continuação de excelente dia.